Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil e hoje nós vamos viajar lá para o início do século XX, navio. Sim. Por quê? Lá no comecinho, nos primeiros anos do século XX, duas empresas britânicas de navegação enxergaram no transporte transatlântico de passageiros uma fatia muito interessante do mercado. Eram elas a Cunard, que alguns chamam de Cunard, e a White Star Line. A Cunard saiu na frente com uma dupla de navios, os irmãos gêmeos, que eram Lusitânia e Mauritânia. Depois, a White Star, na pessoa do senhor Bruce Ismay, não quis ficar para trás, então vamos lançar 3. A princípio se chamavam Gigantic, mas acharam melhor mudar para Britannic, Olympic e o Titanic, vulgarmente conhecido no Brasil como Titanic. Por que não chama de Titânico de uma vez, criatura? Então, esses navios, além de serem muito mais confortáveis que os outros, em todas as classes, eles eram muito mais rápidos, muito mais. Chegando o Titanic à proeza de 22 nós. Isso para a época era um jato. Pois bem, então começaram a construção. Como eu disse, a Cunard já estava saindo antes. Então começaram a construção lá em Belfast, no estaleiro. Belfast fica na Irlanda do Norte. E para não confundir o Olympic e o Titanic, eles tiveram uma ideia. O casco do Olympic era branco, do Titanic preto. Pronto. E tudo era grandioso. Em ambos, mas mais ainda no Titanic, que tinha uma piscina, uma quadra de squash, um salão de refeições gigantesco na primeira classe, 4 elevadores e um hospital com equipamentos e uma equipe médica até para fazer cirurgias de emergência. O casco tinha mais de 2.000 placas de aço. Motos me tiram a atenção. Mais de 2.000 placas de aço com 3 metros de comprimento por 2 de largura e 3,8 centímetros de espessura, fixadas por mais de 3.000 rebites. É coisa pra caramba. Se você fosse pegar o custo desse navio na época, converter para reais de hoje, passa dos 4 bilhões de reais. É um custo consideravelmente alto. Itens de segurança inovadores. O Titanic tinha 16 compartimentos estanques. Eram uns compartimentos com comportas acessadas remotamente, ninguém precisava descer direto ali. Podia fazer até da ponte. Que em caso de rompimento do casco, elas impediriam que a água entrasse no navio todo. Ah, mas não aconteceu o que aconteceu? Peraí, senta que lá vem a história. Além disso, contava com 20 botes salva-vidas, 2 cúteres de emergência, também é barco, 4 botes desmontáveis. Hipoteticamente, em tudo isso, caberiam 1.176 passageiros. Porém, aí já começam as coisas estranhas. O Titanic comportava até 2.435 passageiros e uma tripulação de até 900 pessoas.
Já tem alguma coisa errada, né? Mas por que eles não fizeram mais bots? Porque a cúpula, a diretoria da White Star, bateu de frente com os engenheiros e disse que aqueles bots iam ocupar muito espaço no deck. É sempre a boniteza sacrificando a segurança e a saúde, né? Em todos os sentidos nesse mundo, gente. Tudo pelo lucro. Então, ele tinha 3 chaminés funcionais de verdade. Não sei, tinha 4. Sim, a quarta era só um enfeite para que ele tivesse assim uma silhueta harmônica. A quarta chaminé não funcionava, era só enfeite. Uma questão de estética, né? Daí nós vamos para a história. E o projetista-chefe era Thomas Andrew. No dia 31 de maio de 1911, ele foi lançado ao mar para a construção do interior, porque então o casco já estava pronto. Levou quase um ano. E 3.000 operários trabalhavam a todo vapor na obra. Além, das toneladas de carvão que ele consumia, eram 730 por dia. Ele ainda tinha gás, que era para iluminação, para cozinha, etc, etc e tal. Aquecimento de água e outras coisas. Então, quando foi completado, ele foi lançado ao mar para o teste de navegabilidade e ele foi aprovado e certificado. Diferenciais do Titanic. A primeira classe não precisa nem dizer que era um luxo só, né? Em tudo. Porém, a segunda classe era igual à primeira classe dos outros navios da época. Tão confortável quanto e com até algum luxo. Já a terceira classe, apesar de não ter luxo, de ser tudo meio que no coletivo, ela era muito mais confortável que a terceira classe de outros navios. Mas muito mais mesmo, tá? Realmente, ele foi construído de uma forma para ser algo realmente durável e passar muitos anos indo de Southampton para Nova York e voltando. Tem uma lenda que diz que alguém mandou gravar no casco "Nem Deus afunda o Titanic". Mentira. Mentira, mentira, mentira. Não existe isso. Assim como a Maria Antonieta nunca mandou o povo faminto comer brioche. Isso aí é arte de gente criativa e desocupada. Mas voltemos ao assunto, tá? Então, ele partiu de Southampton rumo a Nova York no dia 10 de abril de 1912, fazendo uma escala na Irlanda para pegar mais passageiros. Só que logo de cara já teve uma coisa estranha. Quando ele saía do porto, ele quase colidiu com um navio pequeno chamado SS City of New York, ou SS Cidade de Nova York. Se a colisão acontecesse, atrasaria em um dia a partida do navio. Será que já não era um recado assim nas entrelinhas? Um outro, porém, foi que eles levaram quase um dia para conseguir debelar um incêndio num depósito de carvão que foi agravado por uma explosão de gás. Naquela época, isso até era uma coisa corriqueira em navios. Explosão de caldeira de depósito de carvão. Mas
será que aquela não danificou, não fragilizou o casco? Mas tem mais coisa. Então ele seguiu e, de repente, outras embarcações que estavam lá na área do iceberg começaram a mandar alertas de gelo, de grandes blocos de gelo no mar. E todas as mensagens recebidas foram encaminhadas para o comandante Edward Smith. A atitude que ele tomou foi: desviem um pouco para o sul. E foi o que fizeram. E seguiram. O Smith ele sabia que tinha gelo. Ele não poderia jamais alegar ignorância do fato. Enfim, vamos à história. Então, mensagens recebidas, incêndio apagado, todos curtindo a viagem. Na noite do dia 14 de abril, ele se aproxima da área conhecida pela quantidade de icebergs. Então, vamos mais para o sul que não vai ter problema. Porém, continuaram nos rapidíssimos 22 nós. O capitão não mandou desacelerar o navio. E assim eles foram. Tinham 2 vigias no chamado Ninho do Corvo, lá no alto. Eram o Frederick Fleet e o Reginald Lee. Eles reclamaram que estava difícil de avistar alguma coisa, porque o mar estava muito calmo naquela noite e o sinal de iceberg fica mais visível quando o mar está agitado e ele quebra na base do dito cujo. Que não estava acontecendo, aquela noite não tinha nem marola e não tinha lua. E tem mais um detalhe. Os 2 vigias estavam sem binóculo. Vigia no ninho do urubu sem binóculo, como assim? Sim, quando eles saíram de Southampton, aconteceu uma coisa inusitada. Eles dispensaram o rapaz, que seria o segundo oficial do comandante. Sim, eu estou tentando achar o nome dele. Mas enfim, o nome dele era David Blow. Simplesmente disseram tchau, não vamos precisar de você, vai embora. Ele desceu, só que o navio já estava zarpando. Ele desceu e levou no bolso dele as chaves do armário onde ficariam todos os binóculos. Ele passou o resto da vida falando isso. Então ficou assim uma coisa meio complicada, né? Até que, quando chega por volta da 00:12, pedidos de socorro vindos do Titanic chegam ao Carpathia. Mas o Carpathia estava longe e ia levar 3 horas para chegar. A distância seriam 58 milhas náuticas. É o Titanic. A coisa mais bizarra é que naquela noite a tripulação teria um treinamento, uma simulação no deck dos botes salva-vidas para saber como agir em caso de naufrágio. E do nada, isso foi cancelado. Então vocês conseguem perceber aí uma sucessão de erros, de coisas bem estranhas. Aí,
Eles estavam às 23h40, a cerca de 4.400 milhas náuticas ao sul da Terra Nova, no Canadá. Os vigias conseguem avistar o iceberg. Quem estava na ponte era o primeiro oficial William Murdoch. Os vigias o avisaram, ele numa tentativa desesperada, ele pediu para fazerem uma curva e colocar os motores em reverso, né? Marcha ré. Mas não deu tempo e o casco foi raspando. Este bordo raspou no iceberg. E aí todo mundo sabe a história. Na época, especialistas disseram que se ele tivesse batido de frente, o acidente não teria sido tão feio. E como esse vídeo já chegou nos 16 minutos, eu vou terminar por aqui e logo em seguida eu vou postar a segunda parte, porque ainda tem algumas curiosidades históricas e fatos interessantes. Até já!